Fala pessoal, tudo certo? E na troca de ideia de hoje a gente vai falar sobre dá para trabalhar com audiovisual e ter uma vida social ativa? É isso aí que a gente vai discutir. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que eu acho disso, se dá, se não dá, enfim. Vamos trocar uma ideia sobre esse tema. Vamos lá? Bom, se você já conhece o canal, já deixa a sua curtida, ou se você não conhece, considere se inscrever no canal, que a gente vai trazer bastante conteúdo aqui pro YouTube também, beleza? Então, turma, vamos lá, né? Falando um pouco sobre vida social, né? É até meio difícil da gente falar, porque a gente meio que vive no meio ali, né, de eventos, de casamentos, né, eventos empresariais, às vezes faz muito institucionais também, e aí acaba que a gente tá no meio social, né, não deixa de ser. Porém, a gente está trabalhando, a gente não está ali curtindo, né, com os nossos amigos, com a nossa família, enfim, é diferente, né? Isso acaba que acarreta algumas coisas a longo prazo. A gente deixa de fazer muitas coisas. A minha rotina, por exemplo, eu trabalho com empresas durante a semana e finais de semana eu faço eventos, casamentos, né, 15 anos. Então é correria. Eu gosto de trabalhar nesses dois lugares, né? Totalmente diferentes, nesses dois nichos completamente diferentes, mas aqui na minha região faz sentido, sabe? Aqui na minha região não faz sentido você só pegar casamento. Claro que pode ter pessoas que vão fazer só isso, mas a minha opinião é que não tem lógica, velho, você não fazer um casamento final de semana e trabalhar ali com empresas durante a semana, sabe? Ou vice-versa, ou você só trabalhar com empresa durante a semana e deixar passar os trabalhos aí de casamento durante o final de semana. Mas isso é muito de gosto também. Isso aí já dá um tema até para o próximo vídeo, né? Institucional ou casamento. Acho que fica até bom também a gente fazer esse vídeo. Se você acha, deixa aí nos comentários, a gente faz um vídeo sobre esse, eu dou a minha opinião também. Porque são duas coisas completamente diferentes, né? Mas voltando aqui pro vídeo, dá para ter vida social? Eu acho que dá. Eu acho que a resposta é sim. Porém, você vai ter que trabalhar muito bem o seu tempo. E quando eu falo isso, você vai ter que lidar com isso também, com muita pressão, porque às vezes você vai precisar editar muita coisa, velho. E acaba que isso tira um pouco do nosso tempo, né? Tirar a maior parte do nosso tempo é até editando, eu acho, eu creio. Pelo menos a minha aqui sim. No caso, é esse tempo da edição que consome muito a gente, né? Que a gente fica muito aqui em nossos escritórios, né? Estúdio, editando e tudo mais. E a gente acaba que a gente foca tanto nisso e esquece de, às vezes, ir na família, né? Ter um tempinho ali com os amigos, às vezes com os amigos mais antigos. O próprio pessoal da sua família também, eu acho que às vezes a gente deixa um pouco isso de lado, porque está trabalhando muito, né? E geralmente tudo que acontece é final de semana, né? Não é dia de semana. Então acaba que a gente se atrapalha um pouco nisso tudo, né? Mas é aquele negócio. Eu gosto de ter uma rotina dessa. Chega no final do ano, a gente tá morto de canseira. Eu consigo dar uma descansada, falar a verdade pra vocês, agora um pouco em janeiro, que dá uma diminuída, né, nos trabalhos e tudo mais. Então acaba que a gente já tira isso para poder descansar também, né? Então, já que vai desacelerar, desacelera tudo então de uma vez. Não fica pensando muita coisa também não, senão você fica com a cabeça ruim. E no caso, o que eu gosto de fazer aqui também? Eu gosto de fazer as minhas metas de edição aqui do dia. Eu fazendo essas metas de edição, eu posso, sei lá, topar com os meus amigos de noite, assim, sabe? Eu posso ter um momento livre com a Lara, por exemplo. Ah, hoje tá eu já consegui editar tudo que eu precisava, eu posso pegar minha mãe, ir lá e comer um churrasquinho com ela. Enfim, aí eu consigo otimizar muito isso também. Mas às vezes é doído falar não para pessoas que a gente gosta, né? Mas para estar lá trabalhando e registrando o sonho de às vezes de outra pessoa, de um casal que tá fazendo a festa dele ali, tá querendo compartilhar a felicidade dele com os amigos e os familiares dele. Isso é muito louco, né, velho? E a gente tá lá registrando todos esses momentos. É muito doido. E não que deixe de viver o nosso, né? Porque aí vem até prioridades também. Chega um tempo também que
de mercado que você consegue falar não para muita coisa, né? Não para muitos trabalhos. E eu acho que é aí que facilita. E aí vira o jogo, né? Vira onde, por exemplo, você pode falar não às vezes para um trabalho que às vezes, sei lá, velho, você tá só cansado mentalmente e não tá precisando muito de dinheiro, às vezes você tem ali uma reserva de emergência que você já consiga sobreviver ali. O ideal, né? O ideal seria ali uma reserva de emergência que você consiga sobreviver pelo menos 3 meses do seu custo de vida, né? Então, assim, falando de reserva de emergência, que já dá um outro vídeo, eu tô fazendo ela também, então essa minha, esse meu querer trabalhar também é por causa disso, para deixar essa reserva bem grande mesmo, eu poder futuramente, a gente também vai ficando mais velho, a gente vai tendo outros pensamentos, eu tô com, por exemplo, 29 anos, então a gente dá prioridades para outras coisas também, não só o trabalho, sabe? Isso dá um outro vídeo também. Caramba, tô cheio de ideia aqui, hein? Que doideira, meu compadre. Mas voltando aqui ao assunto, mas a gente não pode deixar de viver, eu acho, sabe? As coisas da nossa vida, entende? Eu acho que a gente pode e deve dar atenção para elas também, porque acaba que recarrega a gente, sabe? É bom. E eu acho que a ideia é essa. Dá para ter vida social? Dá, mas você vai ter que ter uma gestão de tempo muito boa. Por exemplo, né? Igual eu aqui. Pelo menos todo mês a gente tem casamento. Então, assim, não são todos os finais de semana que a gente consegue, que a gente tá gravando casamento, evento, enfim, que a gente tá trabalhando. Então é nesses finais de semana, né, que a gente deixa para tirar um lazer, para às vezes dar um rolê, viajar, né, um pouquinho ali, às vezes pega ali. Aí entra a parte boa também, né? Por exemplo, às vezes o final de semana não tem trabalho e nem na segunda, então já dá para emendar aí 4 dias tranquilinho. Na segunda ali você ainda consegue resolver algumas coisas pelo celular, já pelo computador, já consegue até editar um pouquinho lá também. Então assim, acaba que a gente não perde tanto o time, né? E ainda consegue trabalhar, né? E consegue tirar um lazer, consegue dar uma descansada legal também. Eu gosto muito de fazer isso também. Agora, por exemplo, balada, essas coisas assim, eu já não gosto, eu já não curto. Se você gostar, velho, fala aí se você vai nas baladas, se não vai. Comenta aí. E acho que no mais é isso, velho. Dá pra ter vida social, sim. Dá pra conhecer gente, dá pra ir em rolê. Só que o ponto é esse. Você precisa ter uma gestão de tempo muito boa, né? E como é que você faz para ter essa gestão de tempo muito boa? Notion, né, aplicativos de produtividade, eu uso bastante, né? Você tem que ficar ligado na sua agenda, nos seus trabalhos, como que tá as suas entregas, como que tá as suas gravações, né? Se tá tudo em dia, se tá tudo certinho, se precisa entregar alguma coisa, orçamentos, né? Enfim, se tudo isso tiver organizado, você consegue sim fazer uma gestão de tempo boa, né? Eu creio que seja esse o caminho, sabe? Então, é isso, velho. Se você tá aí e acha que dá para ter uma vida social trabalhando com audiovisual, comenta aí embaixo. Vamos trocar essa ideia. É interessante a gente trocar essa ideia. Até porque, velho, vai que nós tromba aí no festival aí de audiovisual, a gente troca ideia, enfim, faz uma amizade massa, até para ter uma vida social legal. Pois é, ué, dá pra ter vida social virtual também. Só não pode ser no Roblox, né? Porque o pau tá quebrando lá, você tá doido. Ah, galera, mas é isso aí. Acho que essa troca de ideia, esse quadro troca de ideia aqui, eu quero trazer ele sempre. Por mais que às vezes não dê muita visualização, não engaje tanto, eu gosto de falar aqui, dar a minha opinião, mesmo que ninguém queira saber ela, sabe? Mas tá tudo certo, velho. E no mais é isso. Vamos que vamos. Tamo junto. Se gostou desse vídeo, considere aí, curta, comenta, disserte aí um pouquinho sobre esse assunto também. Fala ali umas 2 frasezinhas ali nos comentários, que a gente troca uma ideia legal. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!